Aqui fazemos com amor, servimos com orgulho e comer é um ato político. Eu tô falando aqui com o Luiz, o Biro, da Castro Burger. A Castro, o nome é por causa de um bairro em São Francisco, que é um bairro que é sobre a luta LGBT, foi um dos primeiros, o Harvey Milk, um dos primeiros, tipo subprefeitos, mas um dos primeiros políticos assumidamente gay era de lá e foi assassinado ali, foi eleito ali e assassinado ali. E era um bairro de imigrantes também, enfim, tem toda uma luta ali. E aí a gente trouxe por isso, essas duas coisas, vendo a indústria, a galera, o cenário do hambúrguer crescer, né? Uhum. Porque tava abrindo outros, o Meats, enfim, o Holy Burger, foi meio que dessa época. Foi nessa época. E aí juntou esses três fatores que falou, pô, aqui pode dar um jogo, assim, né? O brunch, por exemplo, o tempo agora tem o brunch apareceu e virou uma febre, uma coisa meio chique, mas na época nós não virava. Eu achei com isso que era a nossa pegada era trabalhar com a diversidade, ser esse nosso tema e diferencial central, obviamente, além da comida, da qualidade, etc., era trazer essa pauta da diversidade para dentro da Castro. Hoje é o selo da diversidade, é o selo... Então, ainda bem que chegamos nessa pauta, mas não adianta você maquiar, minha empresa é diversidade e tal. Mas se você não faz nada em prol também. E não contrata ou não faz uma coisa que que vai ter uma mudança estrutural na empresa, de fato, Bolsonaro genocida, fora o Bolsonaro genocida, né? E aí a gente foi mandando e tal. A galera conhece nós, ok, beleza. Postava e legal. Foi parar na mão que alguém pediu pela nota, pela qualidade, que não gostou. E eles são muito bons nessas coisas de replicar. E aí do nada foi parar em vários grupos. Aí a galera ligava lá, tipo, falando, sei lá, da Bahia, xingando. Os deliveries hoje em dia, se você não tem sua própria entrega e tal, você é tributado nas duas pontas. Porque sai a nota fiscal com o valor cheio, mas você só recebe ele menos 27%. Só que você paga o imposto do valor cheio, entendeu? Pois é. É uma conta que muita gente não faz, hein? Doida. É uma conta que muita gente não se liga. E às vezes a galera, às vezes, trabalhar com delivery tem que... Não é... Parece mais fácil do que é. Porque tem toda uma logística. Salve, salve, galera! Estamos começando mais um Burger no Papo aqui direto dos estúdios BNP. Se você não conhece ainda, estamos localizados aqui na Zona Norte de São Paulo, na Nossa Senhora do Ó, Freguesia do Ó, tudo do Ó aqui. Nós somos do Borogodó do Ó. E para você que ainda não nos segue, por favor, faça as honras, vai lá, se inscreve no nosso canal, segue a gente no Instagram, no TikTok, no Spotify, onde tiver para seguir, vai lá. @Burger no Papo em todas as redes sociais, que você vai encontrar o seu podcast favorito, onde a gente traz muita história de inspiração, muita resenha, muita troca de ideia e muita novidade também. Bom, antes da gente começar o bate-papo, eu tô aqui diretamente da Vila Mariana. Eu não vou falar ainda, porque primeiro eu quero agradecer os nossos patrocinadores que fazem o rolê acontecer. Então, ao longo do nosso episódio, vai aparecer aqui na telinha, na sua telinha aí também para você. Vai lá, segue os caras que são feras demais, aí a minha Speed Foods do coração. Quero agradecer a galera da CDM Finanças, McCoy's Pickle Factory, tem os melhores pickles aí do Brasil. Pris Food Embalagens, para você que quer entregar um produto de qualidade com uma embalagem que vai fazer a diferença no seu negócio. Da 20 Gourmet, para aquele xarope maravilhoso que você faz uma soda italiana sensacional. Dá para brincar com sabores e cores, é um negócio muito louco. Junior Food Service com os melhores molhos aí para você, com certeza, impactar com sabor e qualidade o seu cliente. Quantum Pão BR, a gente sabe que um pãozinho de qualidade faz toda a diferença no negócio, né? A minha querida Speed Foods, de novo, tá aqui. Use BNP Oficial se você quer ter as camisas do seu podcast favorito. Vai lá, @UseBNP. Tem um cupomzinho especial para você, primeira 10, com 10% de desconto para você garantir. Entregamos em todo o Brasil. E agora, nossa recém-chegada amiga, Farm Frites, também com as melhores batatas do mercado. A gente estava
Não sei se você teve a oportunidade de ir. Na Fispal, cara, a gente fez um arregaço lá. Foram quase 100 quilos de batata lá que a gente fez pra galera provar. Os 4 dias. Foi uma loucura. Ele tava cheião. Lotado. O povo até desmaiou lá de tanta emoção. A galera gosta de uma coisinha de graça pra comer lá, né? Gosta. Teve uma moça que desmaiou, passou mal lá, a gente deu mau suporte. Ela, depois do outro dia foi batata lá. Ajuda, né? Então, eu acho que ela tava tomando um remédio, alguma coisa, e tinha esquecido, e passou mal, tava na fila, mano. Nossa, velho, que correria. Mas ela ficou bem, no outro dia ela foi lá agradecer pelo suporte, ficou bem, graças a Deus. Bom, vamos lá. 8 anos no mercado, já desde quando tudo era mato, eles já estavam lá fazendo a coisa acontecer. Tá aqui na Vila Mariana, pertinho. É perto, né? Dá uns 30 minutos daqui, mais ou menos? Depende do trânsito. Depende do trânsito, né? São Paulo é um caos, né? Aqui fazemos com amor, servimos com orgulho e comer é um ato político. Eu tô falando aqui com o Luiz, o Biro, da Castroburg. Seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o convite de vir aqui conhecer a nossa humilde casa, trocar uma ideia, compartilhar um pouquinho da história. Com certeza tem muita história legal, tem muita experiência aí para compartilhar com a galera. E eu já convido de cara para vocês ir lá seguirem @Castroburg pra gente já ir conhecendo essa história. Bora lá. Eu que agradeço demais o convite. Como a gente estava falando antes, desde o começo, eu sou um grande ouvinte de podcast e desde a época do Jovem Nerd, sim, sei lá, acho que tem uns 15 anos atrás. Os desbravadores, né? Os desbravadores estão aí até hoje, enfim. Hoje eles nem trabalham mais, que não precisa. Mas... E nunca, pra mim, tá sendo uma coisa boa. Acho que talvez eu vou tirar da minha lista lá, fazer um livro, essas coisas. Tem que atualizar ela pro mundo atual, né? Sim. Fazer um livro é mais difícil hoje. Mais difícil por ter um conteúdo, né? Uhum. Enfim, tô devagando. Obrigado por ter chamado a gente aqui, você, toda a equipe. É um prazer estar aqui, poder falar um pouco da Castro, de algumas coisas que a gente já passou. 8 anos não são muito, mas também não são pouco. Tem algumas histórias, algumas específicas e pelo nosso direcionamento. E é isso, viemos aqui para trocar uma ideia, conversar. Mas antes de tudo, sempre agradecer vocês e pelo espaço que vocês estão criando aqui para divulgação da gente que está fazendo essa parte, principalmente da galera do hambúrguer, da carne, dos parrilheiros, enfim. Tá aqui para poder trocar ideia, para o pessoal ter uma visão ampla, além do que às vezes o próprio algoritmo coloca só alguns para ver. Verdade. Tem o algoritmo humano e tem o algoritmo, né? Então a gente vai nessa linha aí. Bom, primeiro pra gente começar, vamos falar um pouquinho sobre você. O que você fazia antes de entrar para esse segmento do hambúrguer e como é que foi inserir no meio disso aí? Então, eu estudei e tal, aí quando eu prestei vestibular, fui fazer engenharia. Fazer engenharia ambiental na época. Que eu acabei tendo uma bolsa lá em Santo André, que eu sou de Santo André, na Fundação Santo André. E aí eu falei, beleza, gostava, já fui fazer. E o que aconteceu foi assim, na época, quando eu vi também, eu lembro de uma matéria da Veja que eu li que era a profissão do futuro, era a questão com o meio ambiente e tal. Falei, bora, vai ser aqui, né? Acabei me formando, mas nesse meio tempo trabalhei na área, mas acabei saindo por N motivos e fui trabalhar com evento. Depois que eu fui trabalhar com evento, fazendo feira, fazendo montagem, Lollapalooza, enfim, principalmente de show, assim, né? Acabei conhecendo um pessoal que aí a gente se juntou. Depois que a gente acabou saindo da empresa, a gente pegou tudo que nós tinha conseguido. E eu já tinha trabalhado em cozinha também. E sempre quis ter um negócio, um restaurante. Na época a gente pensou no hambúrguer e aí acabou juntando e fazendo isso. Mas foi uma trajetória meio de... por acaso. Por acaso. Como assim. é que era o cenário, assim? Eu sempre gostei de cozinhar e fazer isso, mas
Eu até pensava em trabalhar na cozinha, mas nunca imaginei que eu Que fosse... montaria alguma coisa e tal. Legal. Como é que era o cenário na época? A gente sabe que, por exemplo, hoje o hambúrguer ele é uma estrela, né? Principalmente aqui em São Paulo, né? É um mercado muito forte. É um mercado muito forte, muito crescente, que vem tendo uma mobilização muito grande. A gente já é considerado aí o melhor hambúrguer do mundo e tal. É daqui de São Paulo, a cultura, a gastronomia é muito forte em cima disso. Mas a tua percepção de 8 anos atrás, como é que era essa... Foi muito mais por, vamos fazer isso aqui porque é um negócio prático de fazer, é legal, acho que vai ser até pelas culturas, né, externas, o Nova York é muito forte e tal. Foi muito mais para esse lado ou você já enxergava, assim, a possibilidade de, não, isso aqui pode ter uma possibilidade de crescimento legal? A gente vinha naquela época com menos hamburguerias e menos, assim... Claro que tinha sempre aqueles clássicos, né? Que já existiam há muito tempo, que nem era considerado uma hamburgueria, era uma lanchonete. Uma lanchonete, isso. O seu Osvaldo, enfim, essas paradas. Mas aí juntou essa coisa de... Como a Castro, o nome é por causa de um bairro em São Francisco, que é um bairro que é sobre a luta LGBT, foi um dos primeiros... O Harvey Milk, um dos primeiros... tipo subprefeitos, mas um dos primeiros políticos assumidamente gay era de lá e foi assassinado ali, foi eleito ali e assassinado ali. E era um bairro de imigrantes também, enfim, tem toda uma luta ali. E aí o nome de Castro é por causa disso. Então, como era São Francisco, também a gente queria trazer uma pegada meio parecida, né? Que lá, você mencionou, o hambúrguer é muito forte. Então a gente tentou trazer duas coisas, o hambúrguer e na época era o brunch, que era entre o café da manhã e o almoço. E aí a gente trouxe por isso, essas duas coisas, vendo a indústria, o cenário do hambúrguer crescer, né? Porque tava abrindo outros, o Meats, enfim... o Holy Burger, foi meio que dessa época. Foi nessa época. E aí juntou esses 3 fatores que falou, pô, aqui pode dar um jogo, assim, né? O brunch, por exemplo, o tempo agora tem o brunch apareceu e virou uma febre, uma coisa meio chique, mas na época nós não virava. Eu achei há sei lá, uns 4 meses atrás, 5 meses atrás, em Guarulhos. E era numa esfirraria árabe, e, tipo, nada a ver, mas eles faziam um brunch meio americanizado, assim, bem... porque é meio assim, Um negócio bem farto mesmo, e era muito legal, mas o cara ficou uns 2, 3 meses e não aguentou e saiu fora. Então, o nosso problema era esse, aumentava, porque tinha que abrir antes do almoço, mas aí tem que ser pré-preparo ainda antes, né? Abrir às 9, então tinha que chegar às 8, 7h30. Era um cardápio diferente. Então, sei lá, tinha presunto parma, tinha fruta silvestre fresca. Então, se não vendesse, perdia. Ou se não fizesse tanto, faltava, né? E aí a gente falou, pô, não tá dando. E assim, eu até entendo. Lá na Vila Mariana, principalmente, um quarteirão tem uma padaria. Então, pô, eu mesmo... Era uma luta meio injusta. Um pão na chapa e um pingado. Não tem essa, né? Mas enfim, é gostoso, mas, né? E aí nessa questão, como que foi... vocês pegaram toda essa ideia de propósito para montar a casa. Perfeito. E aí, como é que foi tirar isso do papel e planejar, montar, layout e tudo? Acho que é como tudo, né? O papel... Tinha um chefe meu que falava que o papel aceita qualquer coisa, né? E nem sei se ele ouviu isso de outro cara ou de outra pessoa, mas enfim, eu lembro por causa dele. Mas é bem frase de coach, né? Mas é verdade, né? Você estava me contando também aqui, enfim, para fazer as coisas é um passo de cada vez. A não ser que você seja herdeiro, nada sai do papel facilmente. Sim. Então, a gente demorou basicamente quase 1 ano desde a ideia até abrir. Até escolher o lugar primeiro, em contrapartida... em contrapartida não. Ao mesmo tempo, a gente montando um plano,
uma persona do negócio junto com a gente teve uma consultora de marketing, que é a Ana Castanha, que ela trabalha, além de ser foda na questão do marketing por si só, ela era uma consultora também com uma pauta sobre a diversidade. Como trabalhar com isso, que era a nossa pegada, era trabalhar com a diversidade. Ser esse o nosso tema e diferencial central, obviamente, além da comida, da qualidade, etc., era trazer essa pauta da diversidade para dentro da Castro. E ela foi nos guiando também para criar essa persona da marca e do posicionamento. E aí achamos o lugar, aí foi juntando essas duas coisas. Mas nesse período foi 1 ano. Reforma e tal. Então teve várias etapas, né? É gostoso, é um inferno ao mesmo tempo. Eu ia falar Mas isso. no começo você tem aquele tesão de você fazer. quer fazer a e tal. coisa construir, tomar forma, né? E você consegue ver muito bem ir acontecendo. Hoje em dia, esses passos de conquista acho que são menos visíveis, a não ser que você esteja escalonando de uma forma, acho que próprio da vida nossa, né? Hoje em dia, eu tô ficando mais velho, eu tô vendo. O que dá pra ver mais é pior até, né? As rugas, os cabelos brancos, a falta do cabelo. Mas, então é complicado, tem que ter tem que estar com o psicológico legal, tem que estar com a grana uma das coisas principais também. E afeta A até no gente processo, fez né? por ir fazendo também, por mais que tinha um plano de negócio, o real não muda tudo às vezes. Às vezes não sai nada como planejado, Não mas sai nada. É um norte, né? Por exemplo, hoje, olhando 8 anos para trás, né? O que vocês construíram, toda a estrutura que já tem, uma identidade bem formada, um público bem formado. Se você não tivesse feito um planejamento, você acha que teria dado muito pior ou... Boa pergunta. Eu não sei. Assim, eu fiz um curso no Sebrae outro dia, eu sempre faço quando dá, é até legal para quem tá começando. Sebrae tem esses cursos de plano de negócio, de gestão financeira. Até se eu soubesse disso, talvez algumas coisas antes, eu teria facilitado um pouco, até no planejamento. A gente planejou, mas não tinha A gente planejou bem a questão do conceito, tudo, marca, qualidade, fornecedor, mas o financeiro, a gente tem tanto para abrir, é isso. Aí o depois A gente vê. dependia do funcionamento também. E é isso, no começo é muito mais foda. Então, realmente, eu acho que teria sido pior. No final, claro, acho que o planejamento ajuda, mas também você não tem que ficar muito noiado com isso, né? Eu acho que você, até pelas experiências, né? Eu sempre acabo me metendo em uma obra também. Eu acho que eu sou um empreendedor com o espírito de empreendedor. Porque não é possível. Fazedor. Toda hora arrumo uma obra para fazer, um negócio e tal. E é uma parada que, de fato, eu gosto de meter a mão na massa mesmo, fazer as coisas, construir, ver tomar forma. Isso, é que né? dá essa... Mas é um processo dolorido. Eu tinha isso fazendo evento. Aí você faz um palco, aí você faz o evento, pá, monta, aí luz e tal, aí você vê o show e é isso, é efêmero, né? Mas aí depois quer fazer outro pra ter aquela sensação de novo. É quase uma droga, né? É uma adrenalina, uma adrenalina muito louca. É igual o Tom Vira Cruise viciante. fazendo os filmes dele, né? Até ele morrer, ele vai ficar lá tentando. Tá. Por que na Vila Mariana? Vocês fizeram algum estudo? Não. Tipo, sei lá, de Santo André. E aí você foi baixar na Vila Mariana por quê? Eu já tava trabalhando em São Paulo e morando em São Paulo, né? Mas foi porque a gente foi um dia lá, na época era eu e mais 2 sócios, a gente foi um dia fazer alguma reunião, nem lembro o que foi, ali na Vila Mariana, na Joaquim Távora, e vi uma placa de alugas. Ah, tá. E a gente tava vendo, desde aquela época eu falava de ir pra Barra Funda e tal, porque a Augusta já tava sendo aquela coisa de prédio, um custo muito mais alto do que valia, enfim, especulação financeira.
E aí a gente viu, na Barra Funda também não estava achando ainda, enfim. Aí passamos por ali e vi uma casa. Fomos atrás, perguntamos, o preço estava muito bom pela metragem. Só que era maior do que a gente imaginou, assim. Uhum. A gente imaginou, sei lá, 10 lugares. A Castro tem... Agora tem quantas mesas? Deve ter... É porque tem a parte de fora agora e tem a coisa, até me perco que a gente muda, né? Uhum. Mas tem uns 30 mesas. Caraca, já comporta uma galera legal lá, então. Então, comporta uma galera legal. E aí teve a mudança, o planejamento também sofreu uma mudança por causa disso. A gente planejou menor e acabou sendo maior. Então foi por um acaso mesmo que ficou lá. Bacana. E aí vocês hoje têm uma série de eventos, assim, é um parque de entretenimento lá, né? Eu tava vendo toda hora tem alguma coisa, tem um casamento, tem um que levar a gente pra lá. Evento do Oscar. Como é que é? Primeiro, o porquê desse conceito? Qual o efeito que isso causa financeiramente pro negócio? E como é que é vivenciar essa adrenalina todo dia? Acho que tem a ver igual a gente tava falando antes. Eu venho dando uma parte de evento e, querendo ou não, trabalhar com restaurante é meio que um evento inicia no começo do dia e termina no final do dia. E no outro dia começa de novo. Só que isso veio um pouco também da questão lá da cultura do bairro de Castro, em São Francisco. Lá eles tem até hoje, uma questão que é meio do americano também, de modo geral, que é fazer essas watch party pra ver alguma coisa. Que é se reunir com a galera pra ver um final do Game of Thrones, final do... Lá eles fazem de tudo, assim, até quando não tá sendo uma coisa grande. Tipo, era final do Gilmore Girls, a galera ia lá, mas depois de ter sido a final já. Então a gente quis trazer um pouco disso também. Começou com o RuPaul Drag Race, quando... Nem lembro qual foi a temporada que a gente passou. E aí a final foi tipo assim, 500 pessoas lá. Caraca. E aí a gente falou, pô, legal, isso aqui é bacana. Tinha muito, assim, tinha pouquíssimos que passavam na época. A gente tinha 2 lugares só em São Paulo. A gente fazia um esquema lá para o VPN e tal, para passar ao vivo. E aí a partir disso a gente começou a fazer outras coisas, né? Além de eventos normais, assim, que bar e restaurante às vezes tem, karaokê. Aí a gente trouxe o stand-up, que cabia ali, mas a gente sempre quis trazer a questão artística fora da questão gastronômica também, porque acho que uma coisa também tem a ver com a outra. E como a questão da diversidade traz também essa coisa da inclusão, a gente tentar trazer dentro da arte, seja ela de design, gráfica, do stand-up, da galera que faz um sarau, que toca. Acho que tudo isso engloba dentro dessa inclusão, de a gente tentar fazer várias coisas que dá. Tipo, e o pessoal manda perguntas, às vezes, o que vai rolar hoje? Aí falou, hoje é o normal, é só comida. Eu respondo no Instagram. Mas fica todo mundo na expectativa de sempre ter alguma coisa. Porque às vezes aparece uma coisa X, aí a pessoa vai lá, tá tendo... A gente... Tem um pessoal do Jantar Leather, que é a galera da cultura leather, né? Que usa couro, usa látex. O pessoal do BDSM, aí eles fazem um jantar lá, que é no final de todo mês. Eles estão com a gente faz 4 anos. Mas apareceu, não lembro do começo, um contato de um pro outro. Pô, Biro, a gente tem pessoal do grupo Leather e tal... A gente pode fazer um jantar aí, de um esquenta e tal. Falei, pode. Nem conhecia na época, mas é isso. Bora lá. Bora fazer. E aí o pessoal vem com as roupas e tudo. Aí começou 10 pessoas, hoje tem 40, 43. E aí o pessoal tem a questão da dominador com o dominado. Aí o dom, né, que é o cara que tem homens e mulheres, mas a maioria são homens, né? Ele tem geralmente um cachorro. E aí a pessoa vai, cada um tem uma máscara de cachorro específica. E aí o pessoal anda por lá, vai para um lado pro outro. Às vezes anda com o cachorro igual é o cachorro, então ele anda no chão, né? E aí as outras pessoas que não sabem, às vezes falam, assim, caralho, que porra é essa? O que tá acontecendo? Mas de modo assim,
Pô, gostei. Quando que tem? Geralmente o pessoal fala, pô, vou voltar no Dia dos Lerdos. Às vezes não conhece a cultura e vem fazer parte. Vem conhecer, né? Eu já vi cliente que me perguntou e depois eu vi lá junto com o pessoal. É só dentro da própria comunidade, às vezes não conhece, né? Porque lá a gente recebe de tudo, mas é isso. Às vezes tá acontecendo uma coisa X lá. E a galera que é de fora dessa esfera, como é que enxerga, como é que lida com vocês? Tem muita crítica? Ou fica de boa? Principalmente da redondeza ali? No começo tinha mais. Assim, quando a gente abriu trabalhar com a diversidade, quando a gente colocou que a diversidade de modo, a gente coloca ela de geral. Assim, não sei se eu tô errado, tá? Mas na minha concepção, a diversidade engloba todo mundo. E todo mundo é todo mundo. Quem tem a opção A, B, C, D, Y, C, J e vai embora. Isso. A gente chama de diversidade, mas assim, colocando num ponto, é isso. Diverso pode ser do que você compara com comparado. Mas a gente coloca como sendo, assim, grupos minoritários socialmente, né? Não de número, mas de poder social. Então por isso que a gente fala de uma diversidade racial, étnica, de gênero, de orientação. Então são pessoas que estão colocadas fora, teoricamente, são expulsas dentro da sociedade, né? Colocadas na periferia da sociedade e que a gente quis incluir. Então no começo, quando a gente queria fazer isso de dentro para fora, né? Porque tinha às vezes poucos lugares ainda no São Paulo, não sei, talvez até no Brasil, que eram considerados LGBT friendly, sei lá, na Augusta e tal, mas não usavam isso. Foi porque a galera tornou aquele lugar assim. Sim. E aí se tornou assim. A gente queria o contrário, nascer assim para ser um espaço que fosse de dentro para fora. Já fosse visível desde o início que não, aqui é um ambiente legal para a galera poder vir. Aí a gente falou, isso tem que começar com quem trabalha lá, né? Sim. Então, quando a gente colocou que a gente ia dar prioridade para pessoas deixadas fora do mercado de trabalho, e as matérias que saíam sobre a casta eram sobre LGBT, enfim. Teve uma galera, eu lembro quando saiu no Catraca Livre, acho que aí teve um público maior. Aí na época do Facebook o pessoal falava que era heterofobia e essas paradas, né? A gente dá uma risada. Então tem essas coisas, mas tinha mais antes, porque hoje em dia, tipo, o que a gente trouxe como um diferencial e uma questão política e uma colocação de fato ali, né? Hoje existem mais lugares assim porque é lei. Sim. O mundo avançou um pouco nessa questão, o Brasil. Então, tipo, a gente vê em outros lugares também coisas que hoje em dia já eram para ser básicas, mas hoje tem uma questão muito maior, uma visibilidade maior. Eu acho que a questão legal trouxe um pouco de estabilidade para que isso se tornasse algo mais comum. Com certeza. Né? Porque às vezes tinham pessoas que queriam, mas tinham um receio de como a sociedade ia olhar isso de uma forma direta. Claro. Eu lembro que quando a Speed tem... Eu tenho uma distribuidora, né, que é a Speed Foods, sim. E a Speed tem aproximadamente aí quase 8 anos. Aí, tá igual. Tá quase 7 anos e pouquinho, mais ou menos. E aí uma das primeiras coisas que a gente foi fazer, né, e configurar lá o Google Meu Negócio, e aí o Google já trazia essa opção de você identificar se o ambiente é um ambiente seguro e tudo mais, e aí eu falei, putz, não, isso aqui tem que ter, porque, pô, na minha concepção, pra mim nunca teve diferença, assim, independente de orientação política, social, sexual, foda-se, é gente do mesmo jeito, sangue igual, e tem que tratar todo mundo com respeito. Sim. E aí, isso foi legal porque a gente começou, não foi com esse intuito, mas a gente começou a ter uma notoriedade na região
E começou a ter uma visibilidade da galera se movimentando para ir lá, para conhecer o espaço e tal, e acabou que foi um negócio legal. Mas hoje eu vejo muitas empresas que utilizam isso como uma forma de captar um outro público, não que seja errado, né, mas não é pelo propósito de te mostrar, não, aqui você é bem acolhido, e sim pelo lado financeiro só em si. Tem um nome, né, que desde a época a gente tinha quando a gente falava Cane, de trabalhar com nessa vertente e tal, de você se posicionar, que é o Pink Money, né? Que é a galera que faz isso para chamar o público específico. Que de uma certa forma não tá errado, porque hoje eu brinco até que é rodar o dinheiro entre os nossos, melhor do que entre eles, assim. Então, eu digo eles assim, pessoas que tratam, fora, né? Que ainda não conseguiram entender essa certa como o mundo é de fato e aceitar para onde vai, né? Que deve ir, talvez, enfim. E então, até isso, na época que eu fiz engenharia, a gente tinha na época que a questão ambiental era maior naquela época, né? Ainda se tinha uma chance, né? Hoje em dia já estamos fodidos já. Aí tinha as coisas do ISO, era o selo verde da empresa, era o selo. Aí hoje é o selo da diversidade, é o selo. Então, ainda bem que chegamos nessa pauta, mas não adianta você maquiar. A minha empresa é diversidade e tal. Mas se você não faz nada em prol também. Né? E não contrata ou não faz uma coisa que que vai ter uma mudança estrutural na empresa, de fato, a não ser, não adianta, eu vou contratar uma pessoa trans e o resto da equipe, o resto do lugar não foi colocado para preparado para receber, né? Exatamente. O legal é que assim, lá, eu lembro que para mim, e aí assim, é muito né? Para mim é indiferente, eu acho que somos todos seres humanos, a gente tem as mesmas condições, 2 braços, 2 pernas, é todo mundo do mesmo jeito, pra mim, na minha visão. Independente de opiniões, enfim. E aí, por que eu coloquei? Porque eu tinha recebido alguns feedbacks de clientes que tinham sido maltratados em outros lugares, ou se sentiu intimidado. Perfeito. E aí eu falei, pô, mas é todo mundo igual, cara. Então assim, vou colocar... Porque... Pra mim é indiferente. Então eu vou colocar pra que pelo menos quem vem aqui, o cara saiba que ele não vai ser... quem passa por certas situações que percebe. E aí percebe. E aí eu tava com um cliente lá, aí esse cliente tinha ido lá na loja e tal, a gente tava batendo papo, a gente até se conhece, amigo e tal, sempre tá no rolê aí, se encontra, vira e mexe. E aí ele tava falando da experiência que ele tinha tido numa outra distribuidora. E aí foi uma merda, que tipo, trataram mal, ficaram fazendo piadinha, de risadinha no canto e tal. Eu falei, pô... Aí ele falou que conheceu um outro cara que tinha uma hamburgueria também, e o cara falou da gente, aí ele foi lá pra conhecer, porque o cara deu um feedback legal, vai lá, olha, isso é gente boa, tal, não sei o quê. Acabou que, foi na semana que eu tava começando a fazer esse negócio, eu falei, não, pô, eu preciso comunicar isso de alguma forma pra galera entender que aqui é de boa, que pode vir, que a gente trata todo mundo como gente, normal, não tem que ter distinção. Não era pra ser uma pauta, mas é porque o mundo ainda é assim, entendeu? É foda. E você falou do Google, foi legal porque eu até lembrei, nem lembrava, a gente foi no dia do lançamento, a gente foi convidado na época para ir lá no Google, porque aí tem um troféu, um símbolo lá que eles criaram lá, que a gente tem lá, que era sobre o lançamento do selo do Lugar Seguro. Lugar Seguro, é. Então você me lembrou uma coisa que eu tinha esquecido. Deixa eu te fazer uma pergunta. Nesses 8 anos aí, o que já aconteceu de mais louco lá na Castro, assim? Que a gente dá uma dentro ou fora? As duas coisas. Porque tem coisa que vai pra fora. As duas coisas. Teve treta na vizinhança já? Já. De mas rolar pouca confusão? Até. Nos dias das finais do RuPaul tinha... É porque ali a maioria é comercial. Mas tinha um casal de senhores que morava... Um senhor e uma senhora que morava na frente. Era uma das poucas casas. Até hoje vendeu, né? Virou, a farmácia incorporou ali. E aí, pô, eles não gostavam muito por causa do barulho também. Talvez das pessoas, enfim.
E aí na final do RuPaul, a primeira que teve, pô, tinha gente em cima do carro, ali do lado de fora, lá desde o bagulho Pegando fogo. estrumbado. E aí polícia e tal. E a gente, naquele dia lá específico, às vezes a gente faz isso também. A gente tava todo mundo maquiado por causa do RuPaul e tal. Aí veio polícia, aí eu... Você trabalha aqui, quem que é o responsável? Eu falei, sou eu mesmo. Eu tava sem camisa, sei lá. E aí depois de algumas vezes, aí não deu nada, assim, muito. Eu falei, daqui a pouco vai. Já tinha passado um pouco do horário, mas daqui a pouco vai normalizar. E aí depois disso eles reclamavam sempre. Mas agora faz tempo que ninguém reclama muito assim, não, ali. Deixa eu ver, dentro da Castro... A gente, uma coisa que tudo isso que a gente falou agora acaba trazendo, nosso posicionamento, eu brinco que quem entra lá, desculpa, se passar do arco-íris e do nosso altarzinho, se entrou, é para entrar. Porque é difícil a gente ter problema com o cliente. Primeiro que a nossa galera é muito receptiva, quem trabalha lá tem um atendimento diferente. E... Nossa, tô sem ar. Fumar, né? Fumante. E aí, então, é difícil a gente ter certos problemas. Acontece, óbvio. Chega, o prato vem errado, não sei o que lá. Mas ao mesmo tempo que não tem essa grande diferenciação do quem tá atendendo, com quem vai ser atendido. Tá todo mundo junto ali, se resolve tudo sempre muito tranquilo. Então eu brinco que a maioria dos problemas foram da casa para fora. Tipo, na pandemia a gente tava trabalhando, entregando, né? E no cupom fiscal eu consigo escrever algumas frases lá que ele me deixa editar isso, né? E aí eu escrevi Bolsonaro genocida, fora o Bolsonaro genocida, né? E aí a gente foi mandando e tal. A galera conhece nós, ok, beleza. Postava e legal. Foi parar na mão que alguém pediu pela nota, pela qualidade, que não gostou. E eles são muito bons nessas coisas de replicar. E aí do nada foi parar em vários grupos. Aí a galera ligava lá, tipo, falando, sei lá, da Bahia, xingando. Mas pra nós no final começou a virar até bom a rotina, porque a gente só tava ali trabalhando só 3 pessoas. Aí cada um revezava para atender. Minutinho de estresse. Central de atendimento a bolsonarista. E o outro atendia do outro jeito. A senhora quer mandar um beijo para quem? Aí eu sei, nunca soube por que minha avó me deu um berrante quando eu tinha 10 anos. E ficou lá na Castro. Tava lá antes. Aí quando ligavam, às vezes, eu pegava o berrante, tocava o berrante. Enfim, mas aí foi parar num vereador que abriu uma queixa, tipo um BO e tal. Aí começou a aparecer um ou outro lá, durante a pandemia. Eu quero uma água. E aí eu fui, ele ia pagar, ele falou, mas eu quero a nota. Eu falei, então, pode levar. Aí não, mas eu queria a nota. Eu falei, pode levar. Aí fechei o portão. Já sabia qual era a intenção, né? Aí começou, aí nós fizemos um BO. Que aí tava ficando já meio... Assim, pode dar merda, assim, porque, enfim, nós tava sozinhos lá, era pandemia. Sim. E tinha nós 3 trabalhando, tinha que ir embora, né? Enfim, começou a ficar meio problemática, aí deu uma parada depois, mas no final, a galera que frequentava, pra nós ajudou pra caramba, porque isso virou meio contrário. Sim. Porque eles estavam também dando nota baixa no Google, que o Google pode, você não precisa, né? Sim. E aí eu repostei isso, aí a galera ajudou, a gente acabou com uma nota melhor, a galera acabou pedindo mais. Divulgou por isso que eu acho que a galera que já conhecia, né? Se posicionar tem um lado bom, óbvio tem um lado ruim, mas eu acho que tem muito mais o lado bom do que o ruim. Agora a gente tá tendo problema com... meio parecido, só que agora é com os sionistas lá, que apareceu uma arte lá na Castro e aí alguém não gostou, fui responder na Polícia Civil. Sério? Uma vereadora também, acho que foi lá, não sei, abriu uma queixa crime de ódio.
Então tem essas histórias. A galera tá com tempo, né? Pra arrumar confusão, arrumar problema, né? Eu acho que assim, essa questão de posicionamento é válido, mas é válido quando de fato você, tipo, vocês têm um entendimento de uma causa, um objetivo e tá ali pra isso, não pra fazer sensacionalismo em cima do negócio, né? Pra abraçar uma galera que vocês querem, que vocês acreditam e vivenciam isso, né? O rango política é de fato onde você come quer dizer certas coisas, Sim. né? É igual tudo que você veste, onde você frequenta, com as pessoas que você anda. Eu acho engraçado, tem essas histórias por fora e não dentro, que as pessoas, assim, falar da comida não vou falar. A gente sempre tem uma avaliação super boa. A gente não é o melhor hambúrguer, nem almeja ser, enfim, porque o melhor, o pior, às vezes é bem... É muito relativo. A gente tem um ótimo atendimento, então não tem também como falar. O lugar é bacana. Eu brinco que essas 3 coisas tornam um lugar muito bom. Tanto que as pessoas escrevem, as avaliações são super legais, assim. É o que faz todo dia a gente continuar, né? Pô, fui lá, foi maravilhoso, vim de outro lugar. Vem muita gente de fora, assim, de outros estados para conhecer. Agora, na época da parada LGBT, veio essa semana, teve mais gente, assim. Na época tinha uns 3, 4 hostels ali do lado, só que na pandemia, acho que a maioria acabou fechando. Aí vinha bastante gringo também. Então, e aí não pensa em lançar um hostel ali em anexo, de repente? Podia ser Cara, tem uma casa ali na rua do lado, que era uma casa gigante. Tá pra alugar até hoje. Tinha um baita hostel ali. Aí, de repente, é uma oportunidade de agregar o negócio falta aí. Dinheiro. Atenção, investidores. Olha aí, ó, a rua, a Alice de Castro chama a rua até. É sério? A gente, então, depois de uns 3 anos de abrir, que alguém me falou, ué, Biro, aquela rua ali... um cliente perguntou, chama Castro aqui por causa da rua? Eu falei, que rua? Nem sabia. Aquela rua é Alice de Castro, tu sabia. E quando a gente vai falar de... Você tem toda essa cultura, essa estrutura para abraçar, atender a galera e tal, mas falando de cardápio em si. Perfeito. O que vocês fazem lá? É um hambúrguer tradicional? Tem alguma coisa diferente? Vocês criam alguma coisa diferente? Apresentação? A gente teve uma ajuda de um chefe, o João Lemen, quando a gente criou o primeiro cardápio, né? E aí ele ficou com a gente uns 3 meses para treinar todo mundo. E aí depois a gente foi mudando com um chefe responsável e tal, a gente atualizando. Na época, o negócio era ter um hambúrguer alto, que já não é hoje em dia. Então era ter um hambúrguer alto. Na época também, como éramos em 3, também as decisões têm que ser tomadas mais ou menos em 3. Hoje sou só eu, mas... É mais fácil, né? É um pouco mais fácil, mas... E eu falo mais com a galera para ver o que a gente tá fazendo junto o negócio. Então, a gente basicamente é até o mesmo cardápio. Só que o que a gente sempre quis fazer lá é, por exemplo, desde o começo, não ter só o hambúrguer. Ele é o carro-chefe, mas não ter só o hambúrguer. Como a gente tinha espaço, acabou que a gente conseguiu fazer salada, faz um prato de salada, tudo. As ciabatas, que também... Então a gente tem porção, hambúrguer, salada, ciabata, sobremesas, né? Que tem tradicionais e os shakes. Então deu para fazer esses pratos que em certos lugares, até por uma questão física, não daria. Aumenta a nossa rotatividade de produto e tal, tem que aumentar isso, tem que ter um controle maior, etc. Mas é uma coisa que a gente tem, que a gente sempre teve. Até por a gente abrir, às vezes, no almoço de final de semana, a gente abre no almoço de final de semana, às vezes o pessoal não quer comer só o hambúrguer, ou quer uma coisa mais de boa. E aí tem sempre essa opção. E delivery, vocês trabalham bem também delivery lá? Então, por uma sorte mesmo, né? Eu tinha finalizado, sei lá, no final do ano de 2019, certinho, tava iniciando o delivery, né?
Então foi bom, assim, quando veio a pandemia, a gente já estava funcionando meio que o delivery, a gente só ajustou, né? Tipo, hoje ele é automatizado, o sistema e tal. Porque a gente não tem uma pessoa específica que fica lá. A gente tem uma estaçãozinha, monta e manda. Só que hoje já é integrado. Na época da pandemia tinha que pegar o pedido do computador, digitar no nosso sistema, lançar, enfim. Mas assim, nunca foi nossa pegada ser... É óbvio que ajuda, mas os deliveries hoje em dia, se você não tem sua própria entrega e tal, você é tributado pesado, nas duas pontas, que sai a nota fiscal com o valor cheio, mas você só recebe ele menos 27%. Só que você paga o imposto do valor cheio, entendeu? Pois é. É uma conta que muita gente não faz, hein? Doida. É uma conta que muita gente não se liga. E às vezes a galera, às vezes, trabalhar com delivery tem que... Não é... Parece mais fácil do que é. Porque tem toda uma logística diferente e tem essa questão de precificação. Às vezes, 27%, que é o nosso lá, né? Do iFood. Porque antecipa, tem essas coisas também. Você acha que vai botar 27 a mais? Não é assim. Essas plataformas novas agora que estão vindo aí para... Tem a chinesa aí, né? Que tem tá a vindo. Raqueta, né? Raqueta, tem a 99. Então, a 99 voltou. Não. A 99 voltou. O Rappi, ele atende em algumas regiões, né? A 99 quer vir a nível geral mesmo e a Raqueta também. Porque a gente tinha o Rappi, aí ninguém usava. Nem eu nunca tive. Só que aí a gente é sócio da Abrazel, né? Da Associação de Bares e Restaurantes de São Paulo. E aí eles estão com um bagulho de taxa... Acho que é 0 até tanto tempo. 2 anos, mais ou menos. Só que é assim, o Rappi... É aquilo, entendeu? É uma merda ainda, entendeu? Porque, assim, é difícil... A gente usava é que assim... O delivery depende de duas coisas, o volume de gente que tá lá e o volume de lugar que tem pra estar lá. Aí aquela coisa, o biscoitinho vende mais porque é gostoso porque vende mais. Tipo, na época, um pouco antes da pandemia, era até um cliente nosso, ele fez um que chamava, funcionou por um tempo, o Delivery Justo, acho que era isso, App Justo. Que ele pagava no mínimo R$10 pro entregador. Então ele... sei lá, acho que na época era 15 ou 14 dos restaurantes. E só. Então ele tinha uma margem menor dos dois lados. Só que os outros dois lados também ganhavam mais. Então ele tentou trazer nisso mais gente para dentro. Mais restaurantes e com isso mais gente. Acho que ficou uns 5 anos. E aí outro dia eu recebi um e-mail ano passado que não aguentou, entendeu? Não dava. É uma competição muito desleal, né? Porque é isso, aí o cara tentou fazer, tava até... A gente foi junto com os motoqueiros, fizemos coisa no Pacaembu, divulgação, tudo, mas tipo, a galera é o iFood, entendeu? Eu acho difícil, muito complexo essa... E aí os caras vão... Essa relação aí dos novos aplicativos chegando, porque... se coloca na posição de consumidor, será que o cara vai sair de um para entrar no outro? Tem que valer, né? Tem que valer a pena. E aí, ou vai ser um jogo de cupons muito grande, eu até falei, eu tenho bastante grupos de hamburgueria, né, do WhatsApp, e aí esse assunto tem sido muito levantado nos últimos dias, né? E aí eu tava pensando e eu falei, cara, anota aí, ó, provavelmente alguém vai criar algum aplicativo que vai coletar as melhores condições das 3, 5 plataformas que tiverem, e aí a galera vai sair todo mundo das plataformas e vai ficar num aplicativo não quer fazer, não? Eu já tô deixando a dica, eu não sou zero de programação, velho. Se o programador fizer e ficar rico, se quiser lembrar de mim, eu agradeço. Mas se tiver um programador bom aí, o cara pensar nisso, mano, é fora da curva, porque tinha Então, mas o problema é trazer, você tem que chegar não é nem, você pode até fazer, aí você tem que comunicar isso, porque senão não vai adiantar nada. É igual hoje em dia fazer um filme, sei lá, o orçamento para filmar, o de marketing é igual ou maior do que para filmar todo o filme, porque senão não chega.
Então é difícil por causa disso. Mas, em contrapartida, é bom. Nisso tudo, eu torço pra treta. Porque enquanto o iFood estiver monopolizando o bagulho, nunca vai mudar. Sim. Ele só vai comer cada vez mais do nosso lado. Outro dia eu fui pedir também, aí eu fui lá, taxa 0,99 lá, sei lá. Além da taxa de entrega, tinha isso. Como consumidor. Pô, imagina quantos caras ganham. Eu nem sabia que tinha essa porra. Aí agora eles meteram aquele bagulho lá. E de nós eles ganham tanto por cento, entendeu? Mas é isso, a gente depende dessa porra, então... É o que você falou do biscoitinho, né? Eles trazem um público muito grande, um público muito massivo, e aí beleza, eu acho que até um determinado ponto ali é justo se cobrar, porque tem um trabalho sendo feito de capital público e tudo mais, mas na minha visão acho que podia ser um negócio um pouquinho mais equilibrado, porque, cara, a galera sangra muito na ponta. Pois é, então. Sangra muito, muito, real mesmo. E aí, se você não cria uma forma de você desafogar o cara, principalmente quando ele tá começando, ele cai na estatística de mortalidade de negócios aí, mais uma vez. Então, aí é bem complexo. E você depender dos caras é igual quem depende, infelizmente, de qualquer plataforma, tipo Instagram, essas coisas. Se seu perfil, você, sei lá, fotógrafo. Eu tinha uma amiga assim, fotógrafa. Aí o portfólio dela, hoje em dia ninguém mais entra no site. Sim. Era lá. Então todo o comercial dela é ali. E ela trabalhava com uma questão de sensualidade, uma certa nudez, mas não tinha nada às vezes. Mas vira e mexe o Instagram, alguém denunciava, bloqueava, ficava 4 dias. Aí fudeu, ficar 4 dias sem trabalhar, entendeu? Porque não vendia, não conseguia. Então depender uma linha muito dessas fina, outras né, plataformas é foda, Porque o iFood, quando tá chovendo, por exemplo, ferrou. O ideal é ter até melhor pro mercado de fato, pro trabalhador que entrega, ter um registro, tudo, mas ninguém quer registrar. Porque o mais foda, além de tudo, de a pessoa não querer registrar, porque hoje em dia, no nosso ramo, geralmente, eu tô lá no grupo da Brasel, é meio escandaloso que os caras falam lá, assim, só trabalhar com freela, os caralho desse. Porque não quer ter... vínculo. Mas você vai ter no final de contas, porque existe uma lei. Só que o fluxo é muito variável, né? Então é difícil ter alguém só para entrega, no caso, né? E hoje, quando foi a última vez que você ligou, sei lá, ligava pra pizzaria e tal. Muita gente faz isso no iFood. Às vezes, quando eu peço, ou peço em qualquer outro lugar, peça pelo nosso WhatsApp, que é tanto. Eu até acho que essa é uma das saídas, negócio, assim, nada contra o iFood ou nenhuma plataforma, mas por vivência e por saber de como é difícil lá na ponta, às vezes eu até vou, pesquiso lá, olho o que tem, e aí eu vou, ligo direto ou peço direto na plataforma dos caras para poder fortalecer, porque tem uma tarifação em cima que, mano, se eu pedir sem isso, o cara ali, ele tiver, sei lá, 40%, 50% do público dele pedindo direto, ele consegue ter um fôlego financeiro melhor pro negócio. Com certeza. Nada contra. O iFood salvou nós na pandemia. A questão é só igual você falou. Sim, equilibrar melhor a balança. O cara, acho que era Daniel o nome dele, tentou não sugar a alma de quem tá entregando e não sugar a alma de quem tá fazendo o bagulho. E trazer uma coisa boa pro consumidor final. Entendeu? Mas infelizmente, às vezes as boas ações, elas bilhões não são incentivadas. Mas enfim. Geralmente não. Pra gente ir pros finalmentes aqui, cara. Futuro, o que você planeja aí pra Castro? Pensa em expandir, ter outras unidades, franquear, sei lá. Qual o objetivo? Ou se manter assim do jeito que tá, só continuar atendendo a galera bem? Se der pra pagar as contas em dia, já tá bom, né? Já tá bom. Se chegar no final do ano, tá bom. Não, mas assim, a gente sempre, quando a gente abriu a Castro, a gente sempre pensou numa coisa de franquia. Não uma coisa, assim, que fosse, sei lá. Tal. Até porque eu acho que o nosso tema, o que a gente defende e tal, não daria pra fazer de qualquer jeito. Mas a gente sempre trabalhou sobre isso. E tem um manualzinho, tá tudo ok e tal. Ter um investimento de alguém, enfim, até para dar essa alavancada para
porque para fazer isso necessita de um fluxo mais alto. Então, essa seria uma das ideias para o futuro, mas a gente está sempre tentando reformular nosso cardápio, trazer uma coisa diferente, um evento diferente. Então, a gente está no final tentando ali resistir para ficar ali mesmo, para não briga com corretora o cara vai vender a casa para virar prédio. Então tá sempre caos, tendo essas tretas. Já a casa vai ser raridade. Só de estar ali, exatamente. Já é um certo... Só de você conseguir planejar para o final do ano, já é uma coisa que já é o futuro, né? Tipo, antes a gente fazia planejamento, sei lá, quando abriu para 5 anos para frente. Agora eu trabalho mesmo na realidade, às vezes no final das semanas. Então, mas a ideia era sempre essa, trazer mais gente, trazer mais pessoas que às vezes galera, primeiro trampo é lá, porque não teve oportunidade de outros lugares, fazer um treinamento, que a gente pudesse fazer um lugar com treinamento, trazer mais coisas para dentro da casa, assim, o que a gente conseguir trazer mais, acho que ajuda a gente, porque ajuda levando pessoas lá que talvez não foram, e ajuda a galera de divulgar às vezes uma coisa, colocar uma arte, ou outras pessoas conhecerem outras vivências e outras situações que não o que a gente passa o dia a dia, né? Então acho que para nós o futuro seria meio esse, assim. Eu tô meio descontente com o mundo, então não tô vendo o futuro. É meio complexo. Se a gente for filosofar muito em cima disso, vai dar ruim. Dá. Pergunta matadora pra gente finalizar. A Castro tá aberta mais pro público LGBT, QIA+, YZJ e toda a galera que vocês aglobam e abraçam. LGBT... Ou tá aberta pra geral, quem quiser ir, a casa recebe bem, tá tudo certo e tá em casa? Olha, quem for hétero não vá. Não, brincadeira. Então a gente não... igual eu falei, a nossa questão a pauta sobre a diversidade, sobre uma questão de o rango ser político e de onde você comer ter uma representação disso, de você se sentir dentro daquilo que você quer que represente. Então, a questão LGBT tem essa parada, mas tem outras. Então, eu brinco que quem quer ir na casa, quem tem fome, se quer comer uma comida boa, ter um atendimento muito bom e fazer parte, às vezes, de uma coisa, um entendimento que você não tenha, uma vigência... Ó, meu celular aí. Desculpa, bem no final. Tomar meu remédio aí. Tá na hora, viu? E ter uma vivência diferente. A Castro é isso. O restaurante, a palavra restaurante é meio que isso, restaurar. Aí eu acho que lá é de uma forma física, você comendo, de uma forma emocional, pelo atendimento, carinho, e de uma forma mais espiritual, ou até mais também, social, que é do entendimento geral. Você vendo né? A artezinha lá, o jogo americano que muda, a arte da parede e tudo. É bonito, é colorido, é diferente, mas se você olhar, tem uma mensagem, tem um posicionamento, tem uma questão. Então, acho que é isso, é para todo mundo que tá lá. Legal. E acho que a identidade, cara, é o que faz resistir, né? Hoje a gente vive um mercado que tudo é muito parecido, é muito fácil fazer um bom hambúrguer, tudo continua sendo muito... Todo mundo tá criando um negócio muito similar. E, de fato, eu venho até batendo nessa tecla há algumas semanas já, que... você quer ter sucesso, você quer ter longevidade, comece a pensar um pouco fora da caixa e seja mais criativo. Tem ali seus 70% do seu cardápio para ter um negócio mais conservador, o que sai de fato, mas se permita usar nos outros 30%, seja em criar novas composições de receita ou até numa questão de uma apresentação do produto, de repente criar uma apresentação. Hoje a experiência do cliente ela é muito mais instagramável. Então ter alguma coisa mais instagramável. E a gente tem que acompanhar o mercado, não tem que fazer. Tem coisas que não dá pra fugir. Não dá pra fugir, mas assim, a galera tem que começar a sair da caixinha do só tem que fazer o hambúrguer com cheddar e bacon e bababá e começar a pensar um pouquinho na criatividade. Perfeito, trazer
essa experiência entre cozinheiros, chefes e etc. trazer de outras coisas para dentro da questão da eu vi ontem, eu acho. Hamburgueria. Foi ontem, falando da galera, não sei se eles têm a cabeça mais louca, enfim. O Pedro Valsas está fazendo lá no aniversário do Pão com Carne. Ele chamou 4 chefes de 4 estilos de cozinha diferentes para fazer uma collab dentro da hamburgueria. Pô, o cara vai introduzir uma nova cultura dentro do cenário do hambúrguer, fazer um hambúrguer com uma releitura. Isso. E não precisa ser um ultra chefe famoso, pô, mas dá para você brincar um pouco com isso, né? Porque a galera se conhece, no final das contas. Pão, carne e queijo tá aí faz séculos, mas olha quanta caralhada de variação existe, cada cultura tem um certo tipo. E é isso, eu acho que hoje em dia, até se eu pensasse na Castro hoje, abrindo hoje, pensar simples no cardápio, mas simples assim, igual você falou, os 80-20, né? Uhum. Trabalha nos 80 que você sabe que vai dar certo. E os outros você vai tentando, vai vendo. Estudo é vender e ver. Vender e ver. E deixa a loucura para a questão... Você deixa o local aceso, né? Porque você tá tema sempre... do público. Uhum. Acho que hoje em dia, igual você falou, quanto mais... A gente tá tendo... Isso para tudo, né? Meio pasteurizando tudo fica meio igual. As pessoas são iguais. Já não tem mais sabor, não tem mais cor, não tem mais nada. Então, mano, foca no nicho e vai na loucura que você tem nessa cabeça. E o produto sendo bom, os doidos que pensam igual você vai juntar. Muito bom. Cara, obrigado por você ter vindo aqui bater esse papo pra gente. Foi muito bom. Tem um presentinho especial aqui. Ô, louco, eu esqueci o da casa. Mas eu vou mandar. Relaxa, depois você manda lá. Ó, nossa, pesado. Presente pesado aqui. Aqui a galera é generosa, gosta de mandar bastante coisa aí. Os nossos parceiros aí tem umas coisas bem legais pra você conhecer. A gente usa. Também quero aproveitar. Nossa, tava precisando desse que eu perdi o meu. Aí sim. Como é que... Obrigado mesmo. Como é que são os dias de funcionamento lá da Castro? Fala pra galera aí, pra quem quiser ir conhecer. Vamos lá. Quem quiser conhecer, a Castro fica na Vila Mariana, igual você falou, na rua Joaquim Távora, descendo o metrô na Rosa, e número 1517. A gente funciona de terça a domingo. Tá. De terça a quinta, das 17 às 10h30, 11 horas. Depende do dia de karaokê, às vezes o pessoal fica mais... Né? Aí sexta a gente abre às 17, vai até meia-noite. Sábado das 14 até meia-noite. Então pega o horário do almoço um pouco. E domingo das 15 até as 11. Legal. Basicamente é isso, não tem nenhum evento específico. É isso. A gente tá no Instagram, as agendas de eventos e tudo mais, vocês postam tudo nas redes sociais. O Instagram é mais fácil, que é castro.burger, burger, né, em inglês. E lá a gente posta toda a agenda semanal. Até a gente vai ter agora, quinta-feira, eu falei do RuPaul, vai ter o RuPaul Drag Race Brasil. A gente vai fazer a estreia, a apresentação lá. Então quem quiser ir lá, estaremos lá. E com double gin tônica. E eu acho que é isso. Acho que hoje pelo Instagram dá pra ver tudo. Dá pra acompanhar tudo em tempo real. Vocês tudo. Compartilham também a rotina do dia a dia? Tá no Delivery, tá no iFood. Então, isso eu tenho que aprender a fazer mais. É legal. Hoje em dia tem essa coisa a galera que trabalha lá faz isso mais porque é mais legal, acho, assim. E eu também não sou muito... Já tô ficando meio velho pra isso. E a galera que frequenta faz muito isso. Né? Então eu fico sempre só replicando e tal. Mas estamos tentando fazer outro tipo de conteúdo, porque... às vezes pega alguém da equipe que tenha mais dinâmica, elege, põe lá promove O David, nosso gerente, ele é bom nisso, geralmente ele que cuida. Até um beijo para toda a equipe, pra galera lá que for ver, e todo mundo que é cliente que vai também. Muito obrigado, estamos aqui por conta de vocês. Bom, é isso aí. A gente vai ficando por aqui com esse episódio. Obrigado mais uma vez por você ter vindo aqui bater esse papo com a gente. @castro.burger. Segue lá, vai visitar se você tiver a fim de conhecer a casa, entender um pouquinho mais sobre o tema, conhecer um pouco mais, ou se você só tá passando também e quiser conhecer, vai que vai ser muito bem recebido. Eu te convido também para seguir a gente nas redes sociais, @Burger no Papo em todas as redes, e se inscreve aí no nosso canal, nosso querido YouTube, que tá a cada dia crescendo mais.
Bom, a gente vai ficando por aqui. Valeu os nossos parceiros. Obrigado por você estar aqui com a gente até agora. E até o próximo.